A Médio das Flores, Visconde de Torres Solanotti. Investigações no terreno dos fenômenos do Espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta. Princípio de uma materialização, escrita direta, considerações. Sexta sessão, 17 minutos. Prendo a médio de mãos cruzadas com forte cordão, amarrando as pontas nos braços da poltrona. Esta precaução é tomada por mim em todas as sessões sucessivas. As mesmas manifestações dos dias anteriores. Apresentavam-se 9 espíritos. Pedem a médium um doce para a sessão de amanhã, dizendo que vão pegá-lo no bolso onde ela o tiver. Sétima sessão, 19 minutos. Coloca um grande pedaço de bolo embrulhado em um papel dentro do vestido da médium. Durante a sessão é ouvido o barulho de pegá-lo e desdobrá-lo. A cortina é levantada e posso vê-lo sobre a saia da médium, que permanece com as mãos cruzadas e amarradas como eu as colocar e não faz qualquer movimento. Quando ela é desamarrada, vemos que desapareceu um pedaço do bolo sem que apareçam migalhas por perto. Oitava sessão, 25 minutos. Além dos barulhos e pancadas corriqueiros, são notados certos movimentos oscilações e atritos na cortina, que por várias vezes é levantada, algumas vezes em forma diferente dos dias anteriores. Pedem para amanhã um doce, papel e lápis para experimentar uma coisa. Quando a sessão termina, vemos que colocaram uma almofada trazidas da cama ao lado, atrás da cabeça da médium. Depois de acordar, a médium fala que durante a sessão viu sobre a cômoda um pé, como que modelado em cera, é o princípio da materialização. Nona sessão, 35 minutos. Sendo que em cada sessão repetem-se quase todas as manifestações das sessões anteriores. Somente mencionarei aquelas que se apresentem pela primeira vez. A atmosfera do aposento fica impregnada de um aroma muito forte e agradável, nada parecido aos perfumes que conhecemos. Eu colocara um bom bocado trazido por mim, embrulhado em um papel, no bolso da médium, sob suas mãos amarradas, uma folha de papel e um lápis. Ao começar a sessão, houve-se um barulho de desdobrar papel e, levantando-se a cortina, aquele que tinha servido para embrulhar o bom bocado apareceu ao lado dos meus pés. Devo lembrar que as duas pessoas assistentes àquelas sessões estavam sentadas perto da cortina, uma em cada lado da porta, na alcova que serve de gabinete escuro. Quando entramos na alcova, no final da sessão, encontramos o médium ainda adormecido e sob sua saia o doce, a qual faltava uma terceira parte, dividida com tal delicadeza que não dava para perceber sinal alguma no doce. Mesmo sendo de dia, ele sendo coberto de uma camada açucarada muito mole. Sem que fosse possível desamarrar as mãos do médium, sem ninguém antes de nós ter entrado no gabinete escuro e sem possibilidade humana de ninguém ter suplantado aquele papel, apareceu nele uma comunicação em escrita direta, assinada por Marieta, que dizia assim: em nome de Deus, ó esperança, tu és lampejo da divindade, esperar como é penoso, porém seria muito mais penoso depois não ter esperado o suficiente. Eu lembrei sempre as minhas primeiras palavras: esperar e confiar. O papel apareceu completamente liso, sem marca de dobradura. A mensagem são frases do capítulo de Marieta, páginas de 2 existências, intitulado Esperança e Amizade. Com essas palavras fomos saudados pelo Espírito por boca da médium. Na primeira sessão, ao inaugurar nossos trabalhos, foram aquelas palavras o lábaro do Grupo Marieta, que tomou o seu nome do Espírito Diretor, e que, com a esperança sempre crescente, com a confiança absoluta que dão a fé inabalável e a certeza de se trabalhar para o bem, chegou neste ano a conseguir materialização daquele Espírito que hoje, novembro de 1878, é formado diante de nós. E à plena luz nós vemos e tocamos essa verdadeira estátua de carne, obra dos fluidos e do poder dos Espíritos, fenômeno atualmente maravilhoso, que pela primeira vez acontece em um círculo espírita na Espanha.
Essa prova física da existência da alma, sanção suprema da racional e consoladora doutrina que o Espiritismo ensina, é sem dúvida a coisa mais portentosa que hoje pode ser oferecida ao estudo do homem e será atualmente frutífera em suas múltiplas e fecundas consequências, porque a produção desse fenômeno acompanha todos aqueles que estudam a nossa ciência, sendo ao mesmo tempo sua síntese absoluta como um homem nos organismos terrestres. Essa demonstração inconclusa da existência da sobrevivência do espírito será grande ariete que destruirá o materialismo, porque não mais se trata de teorias e doutrinas filosóficas mais ou menos novas, mais ou menos fundadas e aceitáveis. Trata-se de fatos inconclusos submetidos à pesquisa científica e que nos tem servido para determinar algumas das leis de ordem física e moral a que obedecem, chegando através da análise a corroborar o princípio científico, que a priori foi cientado pelo Espiritismo em virtude das revelações que, em pontos diferentes, ao mesmo tempo foram ditadas pelos Espíritos, cujo primeiro corpo da doutrina está formado pela compilação metódica feita por Allan Kardec, o venerável apóstolo da crença espírita, o infatigável propagandista da doutrina do futuro, que a cabeça das pesquisas colocou os aforismos seguintes: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente reconhece uma causa inteligente. A potência da causa inteligente está em razão da magnitude do efeito. Pois bem, os fatos que estudamos, as pesquisas que constituem o fundo desse livro, nos levaram às conclusões antes apontadas, selando o convencido adquirido primeiramente pelo estudo teórico e a observação de pequenos efeitos, de fenômenos menos transcendentais, porém valioso o suficiente para sustentar a verdade dos princípios e, por conseguinte, da doutrina que os proclama. O que importa se a ignorância e a malevolência negarem os fatos? Pergunta. O que importa se certos fenômenos rudimentares, por assim dizer, entre aqueles que até agora me ocuparam e aqueles de que continuarei a me ocupar no relato das primeiras sessões do Grupo Marieta, forem tomados como coisa à toa por aqueles que esquecem que, para ler corretamente, é preciso começar soletrando o abecedário? Pergunta. Aos seus inimigos declarados, diremos somente que as verdades fundamentais do Espiritismo estão na natureza, sem que nenhuma de suas leis possa ser destruída pela negação dos homens. Aos espíritas que, pondo em dúvida nossas afirmações, sentirem prazer em nos ridicularizar, e dizemos: quando vocês tiverem fé e esperança e pratiquem o bem, então enxergarão, porque terão a consciência iluminada pelos eflúvios da luz da verdade, da beleza e da bondade. E a todos responderemos com palavras de um profundo pensador: as dúvidas dos homens não podem mudar um fato, porém um fato pode mudar a dúvida dos homens. E responderemos também com o pensamento do sem par espírito de Marieta, reproduzido na primeira comunicação, seguida por escrita direta nas sessões que estou relatando e que motivaram esta longa digressão. É penoso esperar, porém mais penoso será depois não ter esperado o suficiente. Várias manifestações, baixada da temperatura, 10ª sessão, 9 de dezembro de 1877, 25 minutos, 2 assistentes, reproduzem-se as manifestações das sessões anteriores, porém com mais intensidade. Desde a sessão de ontem percebo quando a médium acorda que ela está mais abatida do que antes. Preciso fazê-la voltar em si com alguns passes e fornecendo-lhe fluido. Fora da sessão, quase todos os dias temos manifestações de barulhos, pancadas, vozes e objetos que mudam de lugar sem contato. 11ª sessão, 29 minutos. Toca uma campainha que eu levara a colocara sobre a cômoda do gabinete escuro. A médium diz que viu o pé e a perna materializados até em cima do joelho. Em todas as sessões recebemos ensinamentos morais dos espíritos. E o diretor Marieta conversa conosco por conduto da médium, cujo timbre de voz em tais momentos é muito mais doce do que a sua própria, expressando ideias que tanto na forma como no fundo são muito superiores à sua capacidade intelectual e à sua instrução. Marieta fala que se com fé e constância prosseguimos nossos trabalhos, conseguiremos a almejada materialização.
12ª sessão, 32 minutos. Por indicação dos espíritos, coloco 2 galinhos de amor perfeito em cima da cômoda. A campainha toca, correndo velozmente pelo aposento. Em uma das vezes que a cortina se levanta, observo sobre a saia da média os 2 galinhos que eu tinha colocado em cima da cômoda. Sem que ninguém o tocasse, um deles sai lançado com força e vem bater no meu braço. Posso vê-lo distintamente e também posso ver a média amarrada e adormecida. O outro galinho faz a mesma coisa, com a cortina levantada no lado do meu companheiro. Acordar a médio hoje dá muito mais trabalho do que nos dias anteriores. A médio vê a perna materializada até a metade da coxa, também em uma mão. As manifestações mediúnicas continuam fora da sessão. 13ª sessão, 32 minutos. Houve uma leve perturbação causada pela presença de 2 espíritos que chegaram atrasados. 14ª sessão, 35 minutos. Pela primeira vez, sinto a pressão de 2 mãos fluídicas sobre a minha testa através da cortina. 15ª sessão, 35 minutos. A partir desta sessão, SP assiste como médico, psicógrafo e vidente. A cortina levanta-se mais vezes do que nos dias anteriores. Sinto a pressão de uma mão sem vê-la sobre a minha perna. 16ª sessão. 45 minutos. Coloco um prato de farinha em cima da cômoda. Barulhos, pancadas, roçadas e movimentos como de várias pessoas no gabinete escuro. Tudo é ouvido simultaneamente. E às vezes, enquanto estão falando conosco pela boca da médio. Pouco antes da sessão, eu leio para a médio o relato das sessões que teve em Paris o coronel de artilharia Mr. Devoluet para desenvolver a médio Amélia, das quais a revista Espírita informou, e onde houve aportes de rosas frescas e formas trazidas pelos espíritos. A nossa médio queria muito ver esse fenômeno. Ofereceu-nos tentar o frio que é produzido no gabinete escuro. Pousa-se na minha testa a pequena mão mais solidificada que já tinha sentido por trás da cortina. Alça-se um pavilhão, o qual nos foi dado imitar. Aparece um pé pequenino, não muito bem modelado, que é o princípio da materialização. Segundo eles nos dizem, é do qual somente temos notícias pelo que a médio falava. Depois disseram-me estas ou parecidas palavras: se quiser ver como está ainda a obra da materialização, olhe aqui dentro. Quando a cortina se elevar, alça-se a cortina e vejo a média sentada na poltrona e amarrada. À sua direita, no chão, uma preciosa mão pequenina que pudemos contemplar durante todo o tempo em que a cortina ficou levantada. Quando entramos no gabinete escuro, uma vez terminada a sessão, vimos que sobre a cabeça da média, profundamente adormecida, aparecia um lindo botão de rosa com o talo que indicava ter sido cortada recentemente. Nota-se que a ideia das flores nasceu na média momentos antes da sessão, que na casa não existia nenhuma roseira e que no nosso gabinete não entrou ninguém. No prato com farinha apareceu bem marcada a pegada da palma de uma mão da eminência tenar ao extremo da região digital, que media na sua linha vertical terminada no dedo médio 14 centímetros e de largura na sua parte média, região côncava da mão 7 centímetros. Na mesma farinha, fiz a média projetar sua mão, a qual mediu respectivamente 17 e 9 centímetros. Nesta sessão, como em quase todas, houve transporte de objetos no gabinete escuro. 17ª sessão, 16 de dezembro, 55 minutos. Por indicação dos espíritos, coloquei 2 lenços de cambraia sobre a cômoda e sobre as mãos da média, papel e lápis. Revistei tudo escrupulosamente, manifestações e ruídos que, para serem reproduzidos, precisariam a concorrência de várias pessoas. Antes de terminar a sessão, eles nos avisaram para chamarmos a família e entrar no gabinete da média, para a virem adormecida e amarrada. E aqui íamos encontrar lá. E o que íamos encontrar lá? Era um magnífico aporte de flores artisticamente colocados. E os 2 lenços que o colocaram na cômoda estavam embaixo e outra em cima das flores. Sobre eles o lápis e o papel com uma mensagem assinada Estrela, com o estilo que conhecemos como desse espírito. O aporte era composto por 7 formosíssimas rosas de cores variadas.
ramalhete de heliotrópio e no centro a magnífica carmélia cor-de-rosa. Os lenços estavam úmidos e as flores como que salpicadas de orvalho. Não havia flores nem água no gabinete quando a sessão começou. 18ª sessão, 45 minutos. Por indicações dos espíritos, com mais uma corda amarro a médio, que fica presa à poltrona pela cintura, e coloca um guardanapo sobre a cômoda. A cortina afasta-se pelo meu lado na parte alta e por ali saem alguns objetos sem sentido horizontal, que depois caem sobre a minha cabeça. Era um punhado de rosas e outras flores vermelhas. O médio S, sentado ao meu lado, disse que viu perfeitamente o espírito que enfiou o braço pela abertura da cortina e lançou as rosas. Isso foi confirmado pela média. De outro lado da cortina saiu mais um grande punhado de belos e grandes botões de rosa. Alça-se a cortina e posso ver a média amarrada e ostentando no peito duas magníficas rosas brancas. Quando a sessão termina, encontramos no gabinete um pequeno guardanapo estendido e contendo uma erva desconhecida para nós. Serve para acalmar a insônia que há vários dias a média está sofrendo. Eles nos explicam como usá-la. Feito isso, a média ficou curada do mal que sofria. A materialização continua. Décima nona sessão. (60 minutos). Apronto papel, lápis e prato com farinha. Vemos a mão materializada com um desenvolvimento maior. Também vemos o pé e para melhor enxergá-lo, somos autorizados a aumentar a luz. Aparece uma extensa e preciosa mensagem assinada Estrela. É muito grande o abatimento da média quando esta longa sessão termina. Manifestações fora da sessão. 20ª e 21ª sessões, de 42 e 52 minutos, respectivamente. Fenômenos ordinários, a materialização fica mais adiantada. 22ª sessão, 42 minutos. A cortina levanta-se, formando novos e caprichosos pavilhões. As mãos materializadas aplaudem, percorrendo o gabinete escuro inteiramente. 23ª sessão, 60 minutos. Vemos a perna materializada até a metade. É bem magra e o pé está calçado com um sapato de cetim branco ao aparecer. Não podemos afirmá-lo porque não tocamos. M e S, quando a cortina é levantada, vem no gabinete escuro, ora luz, ora claridade, ora sombras, como se fossem espíritos. Eu nada enxergo. Comunicação. 24ª sessão, 43 minutos. Vejo o pé materializado fazer movimentos, transporte de objetos fora da sessão. 25ª sessão, 24 de dezembro, 70 minutos. Além dos 3 assistentes, como costumeiros, um menino de 8 anos que possui faculdades mediúnicas coloca em cima da cômoda, além da campainha, uma zabumba, um reco-reco e um acordeon. Sob as mãos amarradas na média, o papel e lápis. Ruidosas manifestações soam consecutivamente todos aqueles instrumentos. Grande queda de temperatura. Vemos a perna. Até o joelho, que já quase completamente formada, faz movimentos musculares. Aporte de flores, formando um grupo precioso demais, composto por rosas heliotrópios, folhagem verde, 3 buquês armados com arames de um botão de rosa e heliotrópio, e 2 maravilhosas camélias, uma vermelha e outra branca, formando buquês combinados com gerânios perfumados. Comunicação. À noite, muitas manifestações. 26ª sessão, 55 minutos. Assiste também uma menina de 10 anos. Vemos a perna e o pé materializados. 27ª sessão, 40 minutos. Vemos a perna melhor modelada e fazendo movimentos não efetuados antes. 28ª sessão, 55 minutos. As mãos que nos tocam por trás da cortina já têm consistência completa. Grande queda de temperatura. Quando a cortina é levantada, vemos as mãos no chão, começando a aplaudir quando a cortina desce. Também vemos a perna no chão e podemos apreciar perfeitamente os avanços da incipiente materialização.
Notável fenômeno, perna e mão materializada, desdobramento de um corpo. 29ª sessão, 55 minutos. Mesmo 5 assistentes da sessão anterior, aconteceu um notável fenômeno, que as minhas anotações registraram assim. Levantou-se uma cortina, recolhendo-se em forma de artístico pavilhão, deixando completamente descobertos os 2 terços inferiores da boca da alcova ou porta do gabinete escuro. A médium estava amarrada e adormecida, e coberta dos joelhos até o chão por uma nuvenzinha branca. Foi-nos dito então pela boca daquela: estão vendo bem a médium? Sim, respondemos, mas não enxergam bem seu rosto. Olhem muito bem o que vai acontecer diante dos seus olhos, prestem muita atenção. Naquele momento, o rosto de Isabel, a médium, avançou até nós, como impulsionado por uma estranha mola, mas sem abandonar a poltrona, e seu rosto em sentido horizontal. E como se a cabeça tivesse sido momentaneamente separada do tronco, veio até a frente da cortina, em cuja fundo preto destacava-se aquele rosto inundado de vivíssima claridade. Claridade que se limitava ao círculo do rosto de Isabel. O efeito que este fato produziu em MS nas crianças em mim foi indescritível. 30ª sessão. (45 minutos). Preparativos ordinários. Papel e lápis sob as mãos da médium para dar uma comunicação. Os fenômenos costumeiros. A perna completamente formada, com o começo da coxa já está com as dimensões normais de uma mulher de boa estatura. Pisa o pé do M e o meu, dirigindo sucessivamente a um e outro com um movimento indefinível. Por trás da cortina, as mãos materializadas pegam nas nossas, dando umas pequenas batidas de leve. Ouvimos pegar com força o papel que estava sob as mãos da médium e trazê-lo até quase roçar a cortina no ponto onde a minha cabeça toca nela. E distinguimos perfeitamente o barulho do lápis, que corre muito depressa pelo papel, escrita totalmente a primeira face. Notamos desdobrar o papel e começar a escrever ao dorso. Outro barulho claro faz-nos compreender que a escrita passa a terceira face do papel. Também percebo quando a assinatura é colocada. Terminada a escritura, que dura menos de 2 minutos, dizem-nos: escreveram as mãos materializadas, escutem como fecham a carta, que seria colocada em um envelope, que também seria fechado. Se vocês tivessem deixado com o papel, aquelas mesmas mãos vão ser as portadoras. Ouvimos com efeito, de maneira claríssima, dobrar o papel em 4 dobras. A cortina foi afastada do meu lado e o papel caiu em cima de mim. Pouco depois jogaram um lápis, que veio bater nas minhas costas. O papel continha uma extensa comunicação dirigida a mim, e assinada com o nome daquele que fora meu íntimo amigo, Pallet. Depois disso, manifestou-se a nós por 2 vezes o rosto da médium, como na sessão anterior, porém durante muito tempo. À noite temos várias manifestações na sala de jantar e no gabinete a plena luz. 31ª sessão, 40 minutos. Manifestações comuns, outra comunicação, também do meu interesse, na mesma forma do dia anterior, que podemos considerar como escrito direto ou sem a intervenção mecânica da médium. Depois de terminada a sessão, quando entramos na alcova ou gabinete escuro, a médium foi encontrada amarrada conforme nós a deixamos, e o papel sobre a cama, tendo em cima 2 galinhos e uma flor branca para nós desconhecida. Acordada, a médium disse-nos que a comunicação foi escrita no ar. 32ª sessão, 31 de dezembro de 1877, 45 minutos. Assistentes, MS, a menina e eu. Por trás da cortina, as mãos materializadas nos tocam. Ela se levanta, deixando completamente ao descoberto a mente, a metade inferior da porta do gabinete escuro. A médium está adormecida na sua posição costumeira. Pergunta se estamos vendo o que está à sua direita. Eu diviso
coisa assim como uma túnica branca curta e com mangas que ora aparece bastante clara, ora desvanece. Os médios, S e a menina, enxergam que é um espírito que está sentado. Ao mesmo tempo, para nossa surpresa e estupor, sem o corpo da médium. Sem o corpo da médium se mexer da poltrona, sua cabeça adiante-se até a cortina, irradiando claridade em seu rosto. A nossa surpresa sobe de ponto, porque aquela cabeça nos fala e diz que podemos beijá-la, que estaremos beijando o espírito. Assim é feito pelos 4 sucessivamente, e ela nos devolve o beijo. A impressão física é exatamente igual àquela que causa beijar um cadáver. A impressão moral é indefinível. 33ª sessão, 1º de janeiro de 1878, 70 minutos. Além dos 5 assistentes costumeiros, 2 estranhos. Antes de começar a sessão, eles são convidados para inspecionar cuidadosamente a alcova ou o gabinete escuro, inclusive as gavetas da cômoda. Assim é feito por eles. Amarram a médium, como sempre, com 2 cordas, com os pulsos cruzados, ligando os cabos aos braços da poltrona, e com a outra pela cintura ao encosto. Por ordem dos espíritos, colocando 2 lenços em cima da cômoda. Na cama, uma bandeja, e sob as mãos da médium, 2 folhas de papel e um lápis. Quase todas as manifestações das sessões comuns, o espírito de Marieta, por boca da médium, cumprimenta todos nós individualmente. Por 2 vezes lançam flores sobre nós, borrifam a cortina com um líquido de delicioso aroma. Por 2 vezes vemos as mãos materializadas, uma quando a cortina é levantada, depois no chão, de onde começam a aplaudir. Quando a cortina é baixada, percorrendo o gabinete escuro, como sempre. Interessante comunicação do espírito de Marieta, por escrito direta. Notabilíssimo aporte de flores. À noite, transporte de objetos e outras manifestações com luz. Até 10 de janeiro realizamos as sessões 34ª, 42ª de 30 a 40 minutos. A materialização vai adiantando, passo uma grande parte do dia em casa dos meus amigos. E pode-se dizer que estamos quase em sessão permanente, pois a toda hora apresentam-se manifestações mais ou menos surpreendentes, mas que devem estar ligadas com o trabalho da materialização. Mudança do local das sessões por excesso de precaução. Apesar de não me ser lícito duvidar da boa fé da família que a meu pedido se prestar às minhas investigações espíritas, e de que toda a minha suspeita não tinha conseguido surpreender nem a mais leve tentativa de fraude, eram tão insólitos os fenômenos produzidos na casa dos meus amigos que eu precisava que eles se produzissem na minha própria casa e sob a minha constante vigilância, a fim de poder certificar sem escrúpulo a sua realidade. Para tanto, propus a eles que viessem morar comigo. Eles concordaram. Contratei um quarto em uma casa isolada, situada nos arredores de Madrid, e desde o dia 10 de janeiro de 1878 instalei-me num novo quarto, com a médium, 3 filhas delas e um filho. O primo dela, que era o chefe da família, e aquele que depois foi seu genro. Além disso, isolei-me em minha casa para poder exercer a mais escrupulosa e assídua vigilância. As últimas sessões na casa da médium, devido ao estado físico e moral da mesma, foram de escassos resultados. Obtiveram-se, no entanto, algumas boas comunicações por escrita direta. Entre os fenômenos, o mais notável foi introduzir no gabinete escuro o gato da casa, que fora enxotado no começo da sessão. Tudo estava fechado e nenhuma abertura existia por onde o animal pudesse entrar. Parecia atordoado e como sem saber o que tinha acontecido com ele. Também foi atenuada algumas vezes a luz das lâmpadas pelos invisíveis. Nos dias 14 e 17 de janeiro celebramos as sessões 46ª e 49ª, primeiras no novo local, de 35 a 40 minutos de duração, estando presentes eu e uma
e uma ou duas das crianças. Poucas manifestações de escassa intensidade, nada de novo. Nota-se a influência do novo local, não impregnado ainda o suficiente, sem dúvida, dos fluidos necessários para os invisíveis poderem operar. Também contribui para isso a baixa temperatura. Segundo eles nos disseram, todo dia sai da cortina a mão materializada que toca a nossa cabeça e podemos vê-la perfeitamente. É como uma preciosa mão grande de menina. Ao contato com a minha careca, noto impressão de frio. Ela puxa a minha orelha às vistas dos outros. Quando toca em M, posso vê-la e também parte do braço. Na seção 50 e 51, em 18 e 19 de janeiro, em uma das quais a médio S está presente, dão-se muito poucos fenômenos. Os espíritos dizem que estão guardando as forças da médio para a sessão no domingo 20, dia do meu aniversário, na qual me apresentarão com alguma coisa não vista antes em nossas sessões. Continuam as manifestações. Eis aqui o relato da notável sessão de 20 de janeiro de 1878, copiado literalmente do meu caderno de anotações. Sessão 52, 50 minutos. Assistentes encarnados, M, S e eu, em presença de todos, fiz o mais minucioso dos registros no gabinete escuro ou alcova do local onde celebramos as nossas sessões. Uma por uma, todas as gavetas da minha cômoda, que está naquela alcova, foram revistadas. Do mesmo modo, o criado mudo e as duas camas que nela existem. Selei e lacrei a porta de saída da alcova e os nós da corda em que amarro a médium. Sob suas mãos deixei papel e lápis, diferentes daqueles que costumeiramente usamos para esse fim. Uma bandeja, um lenço branco meu, um carretel de linha e um macete de arame fino ficaram também na alcova. Suavizei a luz da lâmpada que fica sobre a mesa em todas as sessões no gabinete, deixando uma frouxa claridade, e ocupamos todos os três assistentes os nossos respectivos assentos diante da cortina preta que nos separa do gabinete escuro, e cada um por si fez a evocação dos espíritos protetores. Momentos depois, um suspiro da médium precursor nela do sono espiritual ou sonambúlico, e o rumor de vestidos arrastando no chão indicou a presença dos espíritos, que nos cumprimentaram, invocando o nome de Deus por boca da médium e dizendo-nos alguma coisa a respeito do estado dela e dos fenômenos que naquela sessão iam tentar fazer. Se na médium existiam as forças em condições necessárias, visto que seu estado moral não era dos mais satisfatórios, por causa dos desgostos que, segundo nos contaram, que sofria em silêncio, produzidos pelos julgamentos aventurados e as suposições falsas feitas por certas pessoas que se dizem espíritas, os quais, se antes de formar opinião tivesse se dignado a me perguntar, saberiam, entre outros importantíssimos detalhes, que fui eu quem propus esses trabalhos, que tudo foi feito sob a minha direção, que estudei tudo aquilo que dentro e fora do espiritismo é conhecido no terreno científico no assunto. E acima de tudo, que tive de lutar alguns dias até vencer a repugnância da médium para se prestar aos meus estudos espíritas. Ouvimos dentro do gabinete escuro barulho e o movimento como de muitas pessoas, e repetidas batidas em móveis e paredes.
Percebemos delicadíssimo aroma e sentimos muito frio e corrente de ar. A cortina foi levantada várias vezes, formando pavilhões inimitáveis. E podemos ver a média adormecida, amarrada com fora deixada por mim. Zoou percorrendo um gabinete escuro. A pequena campainha que quase deixo em cima da cômoda. E as mãos materializadas aplaudiram, percorrendo também um aposento, sendo escutada ora perto, ora longe de nós, ora perto do chão, ora perto do teto. Ruído de roçar de papel indicou-nos que aquele que estava colocado sob as mãos da média aproximavam-se de mim por trás da cortina. E o riscado porta-lápis no papel indicou-nos que estava sendo obtida uma comunicação. Esta comunicação de caráter particular é dirigida a mim. É a melhor prova da comunicação dos espíritos e da verdade de tudo aquilo que nestas sessões acontece. Ouvimos enrolar o papel e, levantando-se a cortina, uma mão, para mim invisível, colocou na minha um papel com um porta-lápis dentro. Eu estava como impregnado de uma substância fria e viscosa. Fiz notar essa circunstância ao M. Isto durou somente alguns momentos. Uma das vezes em que a cortina se alçou pela parte inferior em direção a nós, saíram as duas pernas materializadas, ao parecer cobertas com meias brancas muito finas, em um estado de desenvolvimento maior do que até então tínhamos visto. Da primeira vez que elas se mostraram a nós, estávamos quase sem musculatura. Fomos notando sucessivo e paulatinamente seu desenvolvimento. Sempre as tínhamos visto apoiadas no chão. Hoje aparecem no ar e com uma flexibilidade de movimentos que antes não tinham. A direita pousou o pé sobre o meu um tempinho. Apertando e fazendo movimentos, assim foi como pude apreciar sua força e jogo muscular. Quando as pernas apareceram pedimos licença para avivar a luz da lâmpada e foi-nos concedida, de maneira que vimos perfeitamente bem tudo o que descrevi. Também saíram de trás da cortina as mãos materializadas, inclusive a metade do antebraço. São umas mãos pequenininhas, de mulher, muito suaves e muito bem modeladas. Sua cor é mais esbranquiçada do que rosa e com um pouquinho menos de calor natural, segundo pude apreciar quando uma delas tocava acariciando a minha careca e passando depois por detrás da minha cabeça para puxar de leve a minha orelha direita. Quando a mão tocava em mim, isto era visto por M e S, e também S e eu vimos quando M era acariciada em sua cabeça. As duas mãos também tocaram nossa cabeça e braço por trás da cortina, e apertaram as nossas. Segundo nos disseram, o espírito da médium afastara-se para tomar parte no aporte de flores que estávamos prestes a obter. Pouco antes de terminar a sessão, indicaram-me que entrasse num gabinete escuro com luz, e assim fiz, para revistar os selos de lacre que tinha colocado e que estávamos intactos. Vi em cima da cama um magnífico aporte de flores. Depois tornei a entrar com toda a família da médium para testemunhar que os selos estavam intactos e admirar o presente de flores que os espíritos me deram. A médium estava muito abatida, tive de passar a ela uma grande quantidade de fluido para que recuperasse um pouco das forças. Experiências sonambúlicas. Naquela noite houve diversas manifestações de ruído e vozes em diferentes cômodos, onde nenhum ser humano se achava. Continuo com as sessões noturnas para magnetizar a média e dar a ela fluido restaurador. Com ela consigo boas experiências sonambúlicas, chego a dominá-la e ela me obedece muito bem, salvo se os espíritos não querem influenciá-la, em cujo caso o seu magnetismo é mais poderoso do que o meu. Apesar de que a médium sempre teve um estômago privilegiado, agora suas digestões são pesadas pela falta de calor ou vitalidade que os invisíveis tomam dela para as sessões e o trabalho de materialização.
Por causa do estado da médium, mais 5 sessões seguintes, 53 a 57, houve poucas manifestações. A uma delas assistiram as filhas da médium M, H e B e o menino R. Também assistiram à sessão 58, de 42 minutos, na qual vimos a plena luz a perna materializada com grande parte da coxa. Houve um magnífico aporte de flores, uma camélia branca, algumas preciosas rosas e vários buquês formados com arame e linha que deixei o gabinete escuro. No gabinete escuro, no começo da sessão. E depois de minucioso registro, por isso são possíveis certificar que lá não existia flor alguma. As sessões 59 a 64 aconteceram de 27 de janeiro a 1º de fevereiro, sendo de 30 e 40 minutos de duração. Poucas manifestações, comunicações por escrito direto, colocando o papel e o porta-lápis sobre as mãos amarradas da médium. A escrita é colorida quando o porta-lápis que coloca é de cor. Em uma delas deram-me instruções a respeito das minhas sessões de magnetização. O espírito diretor disse que estavam pensando em suspender as sessões por causa do estado delicado da médium, porém decidiram que fossem continuadas, contando com o auxílio dos espíritos e com o meu fluido que devo passar a ela. Visconde de Torres Solanote, investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo grupo espírita Marieta. A médio das flores.